Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Vitor, né? Eu estou gravando essa aula também para utilizar ela em sala de aula, então provavelmente você não é a única turma que vai estar assistindo, ou aí no YouTube não vai ser a única pessoa que vai estar assistindo. Ah, e a aula de hoje que eu vou trabalhar com vocês é como transformar unidades na física, tá? Nós teremos aí duas etapas, é, duas a três etapas, né? Em que começaremos com o exemplo mais clássico, que é de metros por segundo para quilômetros por hora. E aí esse exemplo, a partir daí a gente vai criar um método, né, que é um pouco mais avançado, mas que para unidades mais complicadas facilita. Ahn, então nós iremos criar, a partir do exemplo mais simples, a gente vai criar um método para unidades mais complicadas. Beleza? Então vamos lá, né? Então iniciamos a nossa discussão sobre a mais famosa transformação de unidades. Está escrito errado ali, né? De metros por segundo para quilômetros por hora. Sabemos que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, até porque o prefixo k, quilo, é a abreviação de 10 elevado ao cubo, né? Então que 10 elevado ao cubo é 1.000, 3 zeros, lembra desse macete, né? E 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então vamos deixar agrupadas essas informações para ficar mais visível, né? E eu sugiro que vocês também façam isso quando forem resolver os exercícios de vocês, né? Geralmente, na verdade, né, pessoal, transformação de unidade não cai assim como um exercício propriamente dito, né? Ela, na verdade, ela está dentro dos outros exercícios para que você possa chegar a um resultado mais complexo, tá? Então, é importante você saber. Às vezes você não consegue resolver o exercício porque você não sabe transformar unidade, tá? Ou resolve errado. Até consegue resolver, mas resolve errado, né? Chega na resposta errada, tá? Então, vamos lá. Ah, Então, esses valores é algo convencionado, né? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? O símbolo K, né, é convencionado. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Claro que a questão da hora ali, o porquê do 60, né? É porque está relacionado lá com a duração do ano, né? Que é aproximadamente 360 dias, e a questão de grau, né? Tudo mais. Bom, mas então para transformarmos de quilômetros por hora para metros por segundo, fazemos a seguinte conta, né? Supomos que se tem um determinado valor em quilômetros por hora, por exemplo, x quilômetros por hora, né? Um valor qualquer. Então eu tenho lá, ó, x quilômetros por hora, tá vendo? X quilômetros por hora, é, eu quero transformar esse x quilômetros por hora em x alguma coisa metros por segundo, né? Então no lugar lá, ó, de quilômetros por hora, veja só, eu escrevo o 1.000 metros, né? Por quê? Porque quilômetro por hora é igual a 1.000 metros. Então eu posso fazer isso, né? E no lugar da hora, veja só, eu vou escrever 60 minutos, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque 1 hora, né? Aqui, né, como se tivesse escrito assim, né? X vezes 1 quilômetro divididos por 1 hora. É a mesma coisa. A gente só omite esse sinal de multiplicação e os números 1, né? A gente só omite para poder ficar mais rápido a escrita, né? Ah, então, no lugar de hora, você vai escrever 60 minutos, né? E daí, no lugar de minuto, a gente escreve 60 segundos, né? Porque 1 minuto, né? Veja que 60 minutos, isso aqui é a mesma coisa que 60 vezes 1 minuto, né? Esse sinal de multiplicação e o 1 a gente omite, ok? Beleza? E aí a gente faz a multiplicação, 60 vezes 60 dá 3.600, né? E aí nós simplificamos, ok? Esses três zeros aqui com a vírgula, né, do 3.600. E aí fica x divididos por 3,6, né? Ou seja, pessoal, ó, x quilômetros por hora é igual a x. Vou fazer aqui do lado, né?
Ó, x quilômetros por hora é igual a x divididos por 3,6 metros por segundo. Talvez você já deva ter escutado, né? Para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Ok? Então, então tá aí, né? O porquê que divide o 3,6. Ok? Então vamos fazer aí um exemplo, né? Então, por exemplo, se x for 72, né? Então, 72 quilômetros por hora vai ser 72, ok? Vai ser 72 divididos por 3,6 vezes metros por segundo. E aí, ó, 72 divididos por 3,6 dá 20, né? Se você fizer a continha aí do lado, ok? Né? Dá 20, ok? Então, beleza, transformamos para metros por segundo, né? 72 quilômetros por hora, portanto, é igual a 20 metros por segundo, ok? Agora, se quisermos, né, transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, né, basta multiplicar por 3,6. Porque veja, ó, se x lá, né, quilômetros por hora é igual a x divididos por 3,6 metros por segundo, né, então y metros por segundo, ó, basta multiplicar aqui, né? Se eu tiver y metros por segundo, basta multiplicar o 3,6. Então fica 3,6 y quilômetros por hora. Eu poderia ter escrito aqui x também, só que daí vai parecer que é o mesmo número lá do quilômetros por hora. Então eu estou chamando de y. Beleza? Então basta passar multiplicando 3,6, né? Somente isso, tá? Então, y metros por segundo é igual a 3,6 vezes esse y lá do metros por segundo, quilômetros por hora, né? Então, por exemplo, 30 metros por segundo é igual a 3,6 vezes 30 km por hora. 3,6 vezes 30, 108 km por hora, né? Se você quiser fazer a prova real, transforma 108 km por hora em metros por segundo, beleza? E aí você vai ver que vai dar o 30 metros por segundo, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então, observação, né? Perceba que tratamos as unidades como se fosse uma incógnita, como se fosse um x, né? Um x lá da incógnita, onde a gente consegue, né, multiplicar, dividir, somar, enfim, mas geralmente a gente multiplica e divide, né? Então a gente trata ali o quilômetros por hora, ou só o quilômetro, ou só a hora, como se fosse um número, como se fosse uma unidade, como se fosse é uma unidade, né? Perdão, mas como se fosse um x, como se fosse uma incógnita, né? Por exemplo, a gente não tem lá nas equações lá 2x igual a 8, né? E a gente passa dividindo depois o 8, o 2, perdão, né? Ou também a gente pode fazer assim, né? Quando tá assim, né? 2x é igual a 8, né? E aí passa multiplicando o x, então fica 2 igual a 8x. Né? E aí passa dividindo o 8 depois, 2 igual a 8x, né? Então a gente está tratando as unidades como se fosse uma incógnita, que a gente pudesse multiplicar, dividir, passar ela dividindo numa equação, não tem problema, tá? Então veja só essa abordagem um pouco mais diferente, tá? Agora vamos pensar para uma qualquer unidade, tá? E aqui agora eu vou, por enquanto, eu vou dar um tempo dos números, né? Vou falar mais com letra, vou falar de uma maneira mais geral, tá? Então vamos pegar uma unidade que é no formato, o formato dessa unidade, por exemplo, é A vezes B divididos por C, né? Em que A, B e C é alguma unidade. Por exemplo, o A seria quilômetro, o B seria grama e o C seria metro cúbico, né? Perdão, se fosse, sei lá, caloria, joule, qualquer unidade que você pensar aí na física, tá? E eu quero transformar então dessa unidade Azão, Bzão divididos por Czão para transformar para a unidade Azinho, Azinho, Bzinho divididos por Czinho, tá? Em que o Azinho é o correspondente, tem uma igualdade, né, com o Azão, o Bzão tem uma com o Bzinho e o Czão com o Czinho, né? Então digamos que a equivalência entre essas duas unidades seja dada aqui por esses valores, né?
O Azão é igual a XA. O Bzão é igual a YB. O Czão é igual a é igual a ZC, né? Então vejam, nós temos aí as equivalências e a gente sempre vai poder conseguir construir, né, seja pesquisando na internet ou a gente pesquisa em algum livro ou o próprio exercício nos informa, a gente sempre consegue construir, escrever essas equivalências aqui, tá? Então esse xão, esse x e o y e o z maiúsculo são números, são valores, né? Por exemplo, 1 km é igual a 1000 metros, 1 hora é igual a 60 minutos, tá? Beleza? Então a gente faz a seguinte conta, né? Veja, então, Azão, Bzão divididos por Czão, né? Então, no lugar do Azão, a gente vai escrever x vezes A, né? No lugar do Bzão, a gente escreve y vezes B, vezes Bzinho. E no lugar do Czão, a gente escreve z vezes Czinho, tá? Ok? E aí a gente tira ele dos parênteses, né? E isola aqui a unidade azão, bezinho, azinho, bezinho dividido por czinho, né? Então esse x, esse y e esse z são um número, né? E aí quando eu multiplico o x pelo y e divido pelo z, ele vai dar um outro número, né? Então, veja que se A é igual a xão, azinho, B é igual a y, bzinho, e czão é z, czinho, né? Então, AB divididos por Czinho, perdão, AB divididos por C, né? Vai ser igual a XY divididos por Z, AB divididos por C, tá? Perceba que ele acompanha, né? Ó, ele acompanha a mesma expressão numérica da unidade, né? Ele vai acompanhar sempre a mesma expressão numérica da unidade, ok? Agora veja o seguinte, veja se a gente quisesse fazer o contrário, né? Se eu soubesse dessas informações aqui, ok? Mas agora eu quero transformar de Azinho, Bzinho divididos por Czinho para Azão, Bzão divididos por Czão, né? Basta o quê? Passar multiplicando, né? Fazer a operação inversa. Então veja, eu tenho essa unidade aqui, né? Azão, Bzão por Czinho vai ser igual a XY por Z, né? Azinho, Bzinho, Czinho. Então, para transformar de uma para outra, eu passo multiplicando, né? Vou passar multiplicando o Z e vou passar dividindo o X e o Y, ok? E aí vai ficar o quê? Vai ficar Z divididos por XY, Azão, Bzinho, Czinho, é igual a 1 Azinho, Bzinho, Czinho, ok? Que o Czinho eu vou colocar com uma perninha assim, né? Para não confundir com o C maiúsculo. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver lá 20 Azinho, Bzinho divididos por Czinho, né? Eu quero transformar para Azão, Bzão divididos por Czão, eu vou pegar esse 20, multiplicar por Z, né? E dividir por XY, né? Então, eu faço assim, né? Se eu tiver 20 aqui, por exemplo, vou pegar esse 1, né? No lugar do 1 aqui, se eu tiver 20. Então, se eu multipliquei na direita por 20, eu vou multiplicar na esquerda por 20 também, ok? Então, vai ser 20 vezes Z divididos por XY, tá? Vamos fazer um exemplo, então, dessa situação, né? Então, na calorimetria surge a unidade caloria por grama grau Celsius, né? Caso eu precise transformar para as unidades no sistema internacional, né, nós temos que uma caloria é igual a 4 joules, isso aproximadamente, né? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, se 1 quilograma é igual a 1000 gramas, né? 1 grama basta passar dividindo esse 1000. Então, vai ser 1 divididos por 1000 quilogramas. Isso aqui é igual a 1 grama. Beleza? Então, desta forma, faltou ali, dessa forma, X caloria por grama grau Celsius né, e a gente faz a transformação. Como a gente faz aqui? A gente pega, no lugar do caloria, vai escrever 4 joules. No lugar da grama, vai escrever 1 divididos por 1000 quilograma. E o grau Celsius, na verdade, o grau Celsius não precisa se transformar no sistema internacional. Por quê? Não que a gente use o grau Celsius no sistema internacional, mas que esta unidade aqui, né, neste caso, a variação da temperatura em graus Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. E aí,
você não precisa transformar, né? Porque você utiliza no sistema internacional o Kelvin. E aí, como as variações são iguais, tanto faz, né? Você escrever em Kelvin como em graus Celsius, tá? Então, por isso que não tá ali a equivalente. Eu não tinha escrito essa equação aqui, ok? Vamos apagar aqui. Beleza, né? E aí a gente utiliza ali as propriedades de fração, né? Tá assim, né? Vamos só deixar mais evidente isso aqui. Então vai ficar lá, ó, 4 joule, x 4 joules divididos por 1 divididos por 1000 quilograma grau Celsius. Propriedade de fração, né? Passa multiplicando inverso. Então vai ficar 4x vezes 1000 joule divididos por quilograma grau Celsius. Ok? E aí 4x vezes 1000 joule é igual a 4000 x joule por quilograma grau Celsius. Né? Então, por exemplo, lá, se eu tivesse 2 calorias por grama grau Celsius, isso aí é equivalente a 2 vezes 4000 joule por quilograma grau Celsius. Que seria, no caso, de 8000 joules por quilograma grau Celsius. Beleza? E veja que agora veja o seguinte, veja que essa transformação de unidade, que é uma unidade que pode aparecer em alguns exercícios de vestibulares e tudo mais, né? Não é uma unidade simples de se fazer por regra de 3, né? Ou só passando multiplicando e tudo mais. Então você precisa de um método um pouco mais elaborado para facilitar a resolução do problema, né? Beleza? Ok. Então, outro exemplo, né, que mostra a vantagem desse método, né, é a transformação de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, né? Então, veja, a gente consegue transformar facilmente grama em quilograma, quilograma em grama, e a gente consegue facilmente transformar metro em centímetro. Mas quando pede para transformar essa unidade de densidade, aí muita gente se bate, né? Então, vamos lá, ó. Então, 1 grama ele é igual a 0,001 quilograma, né? Lembra lá que eu só passei, lembra aqui dessa unidade aqui, né? 1 dividido por 1000 é 0,001, né? Quilograma. Ok. Só que colocando na potência de 10, né, em notação científica, fica 10 elevado a menos 3 quilograma. Outra coisa, nas transformações de unidade, colocar em notação científica também ajuda, e ajuda bastante, tá? Ok. Nós sabemos também que 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Ou seja, 10 elevado ao quadrado centímetros, né? Então, lembra lá que a gente trata as unidades aqui como se fosse uma incógnita? Então, veja, nessa equação aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao cubo isso aqui. Eu vou elevar ao cubo, né? Então, só que eu só vou escrever esta parte aqui e esta parte aqui da igualdade, né? Então, vai ficar lá, ó, 1 metro cúbico é igual a 10 ao quadrado centímetro ao cubo, né? E aí, a gente tem as propriedades de potência, né? Então, vai ficar lá 1 ao cubo vezes metro ao cubo. Só que 1 ao cubo é simplesmente 1, né? E 10 ao quadrado ao cubo, olha lá, ó, 10 ao quadrado ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que 10, 2 vezes 6, perdão, 2 vezes 3, que é igual a 10 elevado a 6. E o centímetro ao cubo é centímetro cúbico. Beleza? Beleza, né? Então, portanto, né? Então, veja, 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a sexta centímetro cúbico, né? Vamos escrever aqui do lado, ó. 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a sexta centímetro cúbico. Só que como eu quero transformar esse centímetro cúbico para metro cúbico, eu vou isolar o centímetro cúbico. Então, eu passo dividindo esse 10 elevado a sexta. Então, vai ficar lá, ó, 1 divididos por 10 elevado a 6 metro cúbico igual a 1 centímetro cúbico, certo? E aí, propriedade de fração, né? 1 dividido por 10 elevado a sexta, isso aqui é propriedade de fração e propriedade de potência, né? Na verdade, é 10 elevado a menos 6 metro cúbico, né? Passa para cima com o sinal da potência o contrário, é o oposto, beleza? Então, 1 centímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 6 metro cúbico, beleza? E agora sim a gente vai para a transformação de unidade, né? Então, veja lá, ó.
x gramas por centímetro cúbico é igual a x, aí no lugar do grama por centímetro cúbico, a gente escreve 10 elevado a menos 3 quilogramas, e no lugar do centímetro cúbico, a gente vai escrever 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, ok? E aí, propriedade de potência, né? 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 6, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 menos o menos 6. E aí, fica 10 elevado a menos 3 mais 6 e dá 10 elevado a 3. Ok? E aí nós temos lá, né, que então a gente chega na conclusão que x gramas centímetros cúbicos é igual a 10 elevado ao cubo x quilogramas por metro cúbico, ou x ou 1000x quilograma por metro cúbico, né? Por exemplo, a unidade de densidade é definida para que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico, né? Essa é a definição, né? Então, se você pega lá 1 centímetro cúbico, vai ter 1 grama, né? Então, a definição de volume é baseado para que a água tenha densidade 1, tá? Isso é uma curiosidade aí das unidades de densidade, também vai ser uma curiosidade da densidade de calor específico e tudo mais, né? Ok, então transformando, né, 1 grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico, né, fica 1000 quilogramas por metro cúbico. Eu vou pegar aquele 1 e multiplicar por 1000. Agora, por exemplo, do mercúrio. O do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Basta multiplicar por 1000. Então, em resumo, para transformar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. O contrário, basta dividir. Transformar de metro cúbico, de quilograma por metro cúbico para 1 grama para grama por centímetro cúbico, basta dividir. Ok? Então veja, pessoal, este método, né, ele é um método que te facilita nas unidades que são mais complicadas, tá? Portanto, nas unidades mais complicadas é que você vai utilizar. Quando é simples, utiliza ali a regra de 3, né? Sempre pensando no melhor método. Tá? Você não vai, por exemplo, né, utilizar uma arma laser estratosférica que destrói planetas para destruir com uma formiga. Você não vai fazer isso, né? Então, cada ferramenta na sua função, beleza? Então aí fica de atividade para vocês, ok? Fica aí de atividade vocês transformarem essas 4 unidades aqui, esses 4 valores aqui, né? Então, eu quero que você transforme, né, 350 metros por segundo em quilômetros por hora. Por que 350 metros por segundo, né? Porque é a velocidade do som, né? Eu quero que você transforme 10 centímetros por minuto em metros por segundo. Essa unidade essa velocidade, né, é uma velocidade de uma formiga, por exemplo, ou de uma lesma, né, de uma lesma. Ok? Eu quero que você transforme em metros por segundo. Eu quero que você transforme também a unidade de 300 mil quilômetros por segundo em unidade astronômica por minuto. Unidade astronômica também é uma medida de distância, só que é de unidades astronômicas, né? E 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz, né? Uma unidade astronômica equivale à distância média da Terra ao Sol, tá? Que é aproximadamente lá. Vocês vão encontrar na internet aí os valores. Se você colocar lá a equivalência de unidade astronômica em quilômetros, tá? E eu também quero que vocês transformem aí 18 kg por hora metro quadrado, que se não me engano é uma unidade de vazão superficial, tá? Mássica, né? Se não me engano. Então, quilograma divididos por hora metro quadrado, eu quero que se transforme em grama por minuto centímetro quadrado, ok? E é isso, né? E você vai utilizar essas técnicas que eu trabalhei que são técnicas mais avançadas, tá? A de metro por segundo para quilômetros por hora, acho que não, né? Você não vai precisar utilizar essa. De centímetros por minuto para metros por segundo, utiliza essa técnica, né? Ou talvez você consiga resolver em regra de 3, mas eu sugiro sempre o método mais eficaz é a técnica que eu mostrei para vocês, tá? Ok? E aí,
Esse material vai estar disponível aí no link, né? Com um link para vocês, num PDF, e vai estar as respostas lá, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo, ok? E até mais. Tchau, tchau.